Olá, galera do Vem Aprender! Tudo bem aí? Já estamos entrando na reta final desse nosso ano letivo diferente, aqui pela TV Educativa de Ponta Grossa, a TV da nossa cidade. Está sendo um aprendizado muito importante para todos nós da educação, da TV e para vocês também. Estamos enfrentando com coragem e com inteligência este grande desafio, não é mesmo? Estamos aprendendo de uma forma nova, conhecendo mais professores, estudando em casa, com apoio da família e dos professores da sua escola e CEMEI. O aprendizado de vocês aí de casa é a realização final de um grande trabalho feito de maneira coletiva. Mais uma vez, obrigada pela sua dedicação e parabéns a vocês e a toda a grande equipe da TV e da educação. E é claro, continuamos recebendo as mensagens, fotos e vídeos do pessoal aí de casa. Olha só estas imagens! Obrigada, pessoal! Vocês enchem de orgulho nossos professores e professoras. Parabéns! Chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, meus queridos e queridas! Hoje, em nossa aula, faremos um belíssimo passeio. Estão preparados? O objetivo da nossa aula será reconhecer a importância da preservação dos patrimônios materiais e imateriais, que nós já vimos as diferenças entre ambos em outra aula. Então, só recordando aqui, patrimônio material é aquilo que é concreto, que eu posso tocar, como um prédio, um objeto, uma ponte. Já o patrimônio imaterial é algo abstrato, que não está fixado em um local. Pode ser uma música, um sentimento, uma dança. Tudo isso nós já vimos em aulas anteriores. O diferente da aula de hoje é que os patrimônios que iremos conhecer aqui em nosso passeio são da região Sudeste. Região Sudeste. Que estados fazem parte mesmo dessa região? Você aí de casa lembra? Bem, então vamos observar este mapa agora, cheinho de patrimônios do nosso país. E você aí, por favor, me ajude a lembrar quais são os estados que formam a região Sudeste. E como eu sou muito boazinha e vocês já sabem, vou dar uma dica para facilitar a vida de vocês. São 4 estados que formam a região Sudeste. 4, então vamos pensar aqui. Um deles nós comentamos em uma de nossas aulas, pois foi nele que descobriram o ouro em grande quantidade lá no período colonial, o que influenciou no tropeirismo, vocês lembram? Tem um pão de queijo maravilhoso. Já sabem aí em casa de qual estado estamos falando? É Minas Gerais. Uma estrelinha para quem acertou. Outro estado que compõe a região Sudeste é um estado mais populoso do Brasil, com um povo muito trabalhador, que acorda bem cedo. Já sabem qual é? Qual será? É São Paulo.
Já foram então 2 estados. Outro que vai compor a região sudeste é um estado litorâneo, banhado lá pelo Oceano Atlântico, que fica ali bem juntinho de Minas Gerais, coladinho com Minas. Quem aí de casa sabe? Estamos falando do Espírito Santo. Agora só falta mais um estado, porque nós já vimos 3. Esse outro estado que pertence à região sudeste, qual será? Estão esperando uma dica minha aí, né, para tentar adivinhar. Vocês! Então lá vai. Esse estado tem um patrimônio que é um ponto turístico muito visitado. Esse ponto turístico vocês com certeza já viram em filmes, na TV, em novelas. É o Cristo Redentor. E aí, em qual estado está o Cristo Redentor? Pergunta aí para sua família, pede ajuda, se você não lembra. Conseguiu lembrar? Claro que lembra, né? É no Rio de Janeiro. Muito bem, então agora nós já sabemos que os estados que compõem a região sul são 4. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Agora nós vamos nesta mesma ordem observar alguns dos patrimônios desses estados, né? Então vamos começar nosso passeio pelos patrimônios do estado de Minas Gerais. Ele tem várias cidades históricas que se formaram a partir do ciclo do ouro, aqui no Brasil. Outra coisa que não podemos deixar de comentar é sobre a importante participação que o povo mineiro teve no processo de independência do Brasil. Essa cidade lindíssima que vocês estão vendo aí é considerado patrimônio de Minas Gerais. Trata-se de Ouro Preto. Olhando assim, não parece que a gente voltou no tempo? Gostaram? Então olhem só esse museu. É o Museu da Inconfidência, que guarda a história de Ouro Preto. Observem que essa praça que tem aqui em frente ao museu, as construções em volta da praça, olhem a arquitetura, olhem que belíssima. Só de olhar para essas construções, não parece que elas já estão assim nos ensinando história? E pensar que por essas ruas passaram tantas pessoas, tantos inconfidentes, como o próprio Tiradentes, que foi líder da Inconfidência Mineira, e junto com padres, advogados, coronéis e muitos outros, lutaram por um Brasil que fosse livre de Portugal. Tanto que temos até um feriado em memória a Tiradentes, né? Lá no dia 21 de abril, lembram? E quando se visita Minas Gerais, é muito comum encontrar várias igrejas, pois trata-se de um povo muito religioso. E as igrejas de lá sempre chamam a nossa atenção por causa de sua arquitetura, que é cheinha de detalhes. Essa aqui é a igreja de São Francisco de Assis. Observem bem o formato da cúpula dessa igreja, cheinha de detalhes. Esperem então até ver ela por dentro. Olha só como nessa época o ouro era abundante. Até porque usar ouro na decoração de tudo era muito comum. Então o ouro, o brilho, o acabamento fica todo por conta do ouro que existia nessa época em grande quantidade. O que torna esse patrimônio ainda mais valioso é um detalhe especial. Desde seu planejamento até a sua execução final, tudo foi feito por um mesmo artista. Estamos falando de Antônio Lisboa, que é mais conhecido como Aleijadinho. Ele ganhou esse apelido por conta de uma doença que deixou ele com o corpo deformado. Mas e que doença será que era essa? Vocês devem estar se perguntando. Ninguém sabe ao certo, mas que era grave, isso era. Tanto que atingiu as mãos e os pés do artista. Mas pensam que isso fez ele parar? De jeito nenhum. Aleijadinho continuou a trabalhar com os instrumentos amarrados aos punhos. Ele trabalhava suas esculturas em pedra-sabão, uma pedra muito utilizada na confecção de esculturas, por ser maleável e ao mesmo tempo resistente, aguentar sol, chuva, calor. Outra igreja que abriga obras do artista Aleijadinho fica em Congonhas.
é a Igreja Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, que também retrata a fase do ouro em Minas Gerais. Essa igreja é famosa, sabe por quê? Porque ela contém várias esculturas em tamanho real. E olhem aqui na frente da igreja, tem os 12 profetas que foram esculpidos nessas esculturas pelo artista Aleijadinho. Esse cenário aqui, vocês não acham que é perfeito para uma selfie? E vocês estão percebendo que os patrimônios vão contando a história das cidades, retratando os períodos que eram vividos naquela época? A cidade de Sabará também guarda muitos patrimônios. Um deles é essa igrejinha de Nossa Senhora do Ó, que fica no alto da colina. Olha só, olhando assim por fora, ela até que parece simplesinha. Mas quando olhamos por dentro, é igual uma caixinha de surpresa. Sabe caixinha de joias, que é pequena por fora, mas por dentro guarda um tesouro imenso? Então, ela é todinha coberta de ouro aqui em seu interior. Olha aí de novo, gente, o ouro aparecendo como protagonista. Coisa muito comum lá em Minas, viu? Podemos também encontrar muitas outras cidades que guardam patrimônios edificados, como a cidade de Mariana, Tiradentes, São João do Del Rey, todas contando um pouquinho da história por meio das suas edificações. Agora falando então de outro assunto, que são os sítios arqueológicos, que nós já vimos aqui em uma outra aula, que também se tratam de patrimônios. Em Minas Gerais é possível encontrar muitos, mas vamos destacar o da Luzia, que é considerada a mulher mais antiga das Américas e também a primeira brasileira. Estima-se que o fóssil da Luzia tem em média de 12.500 a 13.000 anos. O fóssil dela foi encontrado no comecinho da década de 70, próximo a Belo Horizonte. E essa imagem aqui, que vocês estão vendo, mostra a reconstituição do crânio que foi encontrado, feita assim para a gente ter uma ideia de como era a Luzia. Porém, os estudos do fóssil não param. A cada ano são feitas novas descobertas que ajudam a tentar entender como iniciou a povoação das nossas terras e quem são os nossos antepassados, para que assim a gente possa saber um pouquinho mais da nossa história. Agora falando um pouco de patrimônio imaterial, a dança. O povo mineiro gosta muito de uma quadrilha. Eita, povo animado esse mineiro, viu? Na temporada de festas juninas e julinas, por onde você passa em Minas Gerais, tem um arraiá sendo preparado. O povo de lá adora comemorar o São João, bem desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, olha, com muito colorido, muitas bandeirinhas e o principal, muita quadrilha. É a dança favorita por lá. Agora que vocês já devem ter ouvido, é que o mineirinho tem um jeitinho todo seu de falar. Dá uma olhada nesse dicionário de mineirês. Essas palavras são muito comuns no vocabulário do mineiro. Vamos ver algumas aqui, tá? Um exemplo lá, doceis, que significa de vocês. Ou então, anjonte, que significa antes de ontem. Ou nimim, que pode significar em mim. Perceberam que o mineirês tem aquela maniazinha assim de costurar as palavras, né? Agora, o mais famoso no dialeto mineiro, que vocês já devem ter ouvido, é o trem, que pode significar qualquer coisa. Pega esse trem aí pra mim. Fui lá na venda comprar um trem pro almoço. Eita, trem bom. É bem assim que o povo mineiro gosta de falar. Continuando nessa onda de patrimônio material, vamos ver agora um que é danado de bom. É a culinária mineira. Começando pelo feijão com tutu, que é esse feijão aqui, ó, batido, engrossado com farinha de milho ou mandioca, servido com ovo, bacon, torresmo, fica uma delícia.
E é muito famosa também na culinária mineira a hortaliça Ora pro nobis. Já ouviram falar dessa planta verdinha? Tem um nome latim, olha que chique! Aqui nessa panela foi usada a Ora pro nobis para temperar um frango, mas ela costuma acompanhar vários outros pratos. Tanto que em Sabará, cidade lá, acontece o Festival Ora pro nobis, no qual diversos pratos com esse ingrediente são apresentados. Eu já provei só a folha de Ora pro nobis, sem estar assim em nenhum prato. E posso afirmar para vocês que ela deve dar assim um toque todo especial para a culinária. Mas e de sobremesa? Que tal um docinho de leite mineirinho? Daquele jeito artesanal que só o mineiro sabe fazer. E é lógico, né, pessoal? Pensou em culinária mineira, não tem como esquecermos do pão de queijo mineiro, vendido desde as padarias mais simplesinhas até o restaurante mais chique. Seja com polvilho doce, polvilho azedo, os dois juntos, um bom pão de queijo é satisfação garantida. E o povo de lá ainda afirma, não adianta provar em outros lugares, não há pão de queijo como o de Minas Gerais. Ô, trembão, né? É esse tal de pão de queijo. Já falamos sobre dança, mas não mencionamos as festas do povo mineiro. E como ele adora uma boa festa junina, né? Que é a comemoração tradicional por lá. Acontece sempre nos meses de junho e é a maior festa. Mas também se pula muito carnaval em Minas. Na época de festas, é comum encontrar os foliões em meio ao casario antigo das cidades, dando esse ar todo colorido que vocês estão vendo as ruas e fazendo essa mescla de história, cultura e muita serpentina. E também, como trata-se de um povo muito religioso, como eu já comentei com vocês, por lá é comum terem muitas festas religiosas. Um exemplo é a festa de Nossa Senhora do Rosário, que acontece em outubro e, sem dúvida, contribui para manter viva a história e a cultura do povo mineiro. Agora, nosso passeio vai direto para o próximo estado da lista. Quem aí lembra qual estado da vez? É São Paulo. E para começarmos, então, vamos falando de patrimônios edificados desse estado. E não temos como deixar de mencionar o Museu do Ipiranga, que você aí já conhece, pois já falamos a respeito dele aqui em uma de nossas aulas. Esse museu, que foi especialmente projetado para abrigar em seu acervo mobiliário, objetos, obras de arte, em especial que possuem alguma relação com a independência do Brasil. Tem lá a obra que nós vimos aqui no Veio Aprender, lembram? Que é o quadro do Pedro Américo, quadro lá Independência ou Morte, bem grande, lembram desse? Então, tá guardadinho lá no Museu da Independência. E além da edificação, outro ponto que chama a nossa atenção no museu é esse jardim. Olha, gente, que jardim mais lindo! Então, por aqui antes passava o Riacho do Ipiranga, aquele que aparece lá na letra do nosso hino nacional, lembram? E que supostamente foi o cenário da proclamação da independência. Outra edificação bastante conhecida em São Paulo é o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, que foi fundado pelo Frei Galvão e tem uma bonita história de fé e devoção por trás. E tornou-se, entre os paulistas, um lugar muito procurado, quando o assunto é espiritualidade. Então, já que o mosteiro foi fundado pelo Frei Galvão, vamos comentar um pouquinho sobre ele também, que é esse personagem aqui. Ele foi o primeiro santo brasileiro e conquistou devotos do mundo inteiro, fazendo então parte da história do povo paulistano. Continuando nosso passeio por São Paulo, vamos parar um pouquinho em Taubaté. Olhem essa casa e tentem adivinhar quem morou nela. Nesse casarão morou até seus 16 anos um importante escritor brasileiro, que com suas histórias ajudou a enriquecer o nosso folclore. Vou dar uma dica para vocês.
Vocês lembram desse toque assim, olha? Turu, tchu, turu, tchu, tchu, turu, turu, tchu, turu, tchu. Lembram? Lembram de quê? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, gente? E que obra é, de quem é essa obra mesmo? Do Monteiro Lobato. Então, isso mesmo, a casa é de Monteiro Lobato e se tornou um museu que reúne objetos pessoais, mobiliário, fotografias, primeiras edições de livros, tanto do Monteiro quanto de outros escritores, e além, é claro, dos personagens do sítio, que inclusive se apresentam para os visitantes. É como estar dentro do próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo. E para quem não conhece Monteiro Lobato, tá ele aí. Um advogado que sonhava em ser pintor e se transformou em um dos grandes ícones da literatura brasileira. Outro exemplo de patrimônio muito visitado lá em São Paulo é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a santa que é considerada padroeira do Brasil. Ela recebe muitos devotos e visitantes todos os dias. Além de movimentar o turismo, a Basílica também traz com ela a história do povo paulistano. E por falar em história do povo, em São Paulo é possível encontrar diversos sítios arqueológicos que datam até de 11.000 anos. Pensa quanto tempo, né? Como exemplo de descobertas, temos essas ponteiras aqui de lanças. Elas ajudam a gente a compreender a maneira como os nossos antepassados executavam lá tarefas do seu dia a dia, o que eles faziam para sobreviver. No que se refere a danças, tanto em São Paulo como em toda a região sudeste, aparecem danças bem diversas. E um exemplo delas é a Xiba, dançada lá no interior do estado. Ela tem influência europeia e é uma dança que mistura viola, pandeiro, canto, sapateado, tudo isso em uma roda composta por homens e mulheres que vão cantando e dançando junto. E agora, falando um pouquinho do vocabulário paulistano. Lá é muito comum, gente, o uso de gírias. E eu vou falar algumas aqui, quero ver se vocês sabem o significado. Aposto que algumas vocês já ouviram, então vai lá a primeira. Trampar. Hoje eu vou precisar trampar mais tarde. Já ouviram esse termo? Significa trabalhar. Outro exemplo para ver se vocês adivinham. Sair no pinote para assistir às aulas do Vem Aprender. Nossa, pinote, o que será que significa isso? Significa correr, sair correndo ver as aulas do Vem Aprender. E mais uma então para vocês pensarem. Essa aula aqui está mó interessante. Mó, pessoal, já ouviram essa expressão em algum lugar? O que será que significa? Pensem aí. Mó. Ah, significa muito, né? Então ficaria, essa aula está muito interessante. Agora, então, chegou a hora de falarmos do patrimônio material que eu particularmente mais gosto. É a culinária paulistana. Que tal um virado paulista? Acompanhado de uma bisteca suína, um ovinho frito, arroz branco. Estão vendo aí, crianças? Não deu água na boca? Esse prato é o mais consumido no estado de São Paulo. Mas se o desejo é por algo assim que seja mais prático, o pedido da vez, então, é um bauru. Esse prato tem até uma cidade com esse nome, sabiam? E tem também uma história por trás do seu surgimento. Dizem que o cliente que tinha esse apelido, né, de bauru, em um dos bares mais tradicionais de São Paulo, ele pediu para o sanduicheiro preparar um lanche para ele com ingredientes que ele foi falando ali, que foram vindo à sua mente. E acabou caindo esse sanduíche no gosto popular e é famoso hoje no Brasil inteiro. Agora falando um pouquinho sobre as festas de São Paulo. Temos o carnaval, que pode ser de rua, que arrasta milhões de pessoas pelas ruas das cidades, ou então os famosos desfiles das escolas de samba. Lembrando que São Paulo também recebeu vários imigrantes, entre eles os japoneses. E que em julho, os japoneses realizam lá o Tanabata Matsuri,
que também pode ser chamado de Festas das Estrelas, que enchem as ruas do bairro da Liberdade de bambus, com papéis coloridos pendurados, nos quais nós podemos escrever os nossos desejos. Nosso passeio por São Paulo acaba de chegar ao fim. Agora vamos conhecer os patrimônios do Estado do Espírito Santo, começando pela sede do governo estadual. Olhem, pessoal, que maravilhoso este prédio, que já foi colégio, hospital, quartel e agora é aberto a visitas, permitindo conhecer um pouco da história do Espírito Santo. Outro exemplo de patrimônio material seria a Catedral Metropolitana, que é símbolo da cidade de Vitória e tem como destaque o estilo neogótico da sua construção e também os lindos vitrais que estão ali colocados em sua parede. Agora, puxando assim para o lado cultural, o Teatro Carlos Gomes guarda também um pouco da história da cidade. Ele fica localizado bem no centro da cidade de Vitória e ajuda a enriquecer o ramo cultural da cidade, sempre aberto a apresentações. Olha só que lindo teatro! Agora, um exemplo de patrimônio material um pouco diferente do que nós já vimos hoje. Um viaduto. Esse é o viaduto Caramuru. E olha só que legal, por que ele leva esse nome? É porque aconteceu um conflito ali no local onde depois ele foi construído. Esse conflito era entre membros de duas irmandades, sendo que uma delas se chamava Caramuru. Então, estão vendo, crianças? Cada local que vamos explorando, cada patrimônio, seja ele material e imaterial, vai contando um pouquinho da história daquele local. É como se a história estivesse presa nas paredes de cada edificação. Agora, no que se refere a sítios arqueológicos, o Espírito Santo conta com mais de 550 desses sítios. São vários. Este aqui, por exemplo, é de Queimado, que seriam essas ruínas de uma igreja lá do período colonial, na qual foram encontrados vários artefatos históricos. Olha aí o que acabamos de falar, a história contada através dos patrimônios. E agora, falando de patrimônio imaterial, temos o vocabulário do capixaba. Sabem, né? Quem mora no Espírito Santo, acabei de falar, é o quê? Capixaba. Eles têm um jeito todo particular de falar também. Então, olha só alguns exemplos. Quando uma bola estoura, o capixaba fala poca. E o capixaba não vai embora não, ele poca fora. E ele não se estressa, ele fica injuriado. Ele não fala não, ele fala é ruim, hein? E o pão de lá não é pão francês, viu? É pão de leite. E por aí vai o dialeto capixaba. Agora é a hora daquele patrimônio que eu já falei para vocês que eu adoro e vocês já sabem qual é. É a culinária. Então vamos começar falando da famosa moqueca capixaba. Olha que delícia! Ela é feita de peixe branco, tomate, coentro e tem até um jargão por lá que diz assim, que moqueca é capixaba, o resto é peixada. Que tal, hein, esse povo do Espírito Santo, hein, se achando aí como moqueca? Mas é porque ela é muito conhecida mesmo. E de sobremesa, que tal um picolé de abóbora com coco? Diferente, né, gente? Eu nunca tinha ouvido falar nesse sabor, que é muito famoso lá com o pessoal do Espírito Santo e que eu confesso para vocês que eu já fiquei morrendo de vontade de provar um desse. E pulando então para o tema festa popular, mas ainda falando sobre comida, uma festa típica por lá é a festa da polenta. Olhem o tamanho dessa panela! Toda essa polenta vai ser consumida pelos visitantes da festa. Esses sim gostam de uma polenta, né? Outra festa que rola por lá é a festa da Penha, que é uma festa cheia de emoção e fé, que costuma acontecer sempre 8 dias depois da Páscoa. E que tal um cafezinho? Quem aí gosta de um cafezinho? Me conta! Nessa festa, a festa do maior café do mundo, vejam só o tamanho desse coador.
esse café todo vai ser preparado e consumido pelos visitantes da festa. E depois de tantas belezas e curiosidades, agora nós continuamos nosso passeio e vamos rumo ao Rio de Janeiro. Não tem como falar do Rio de Janeiro sem falar do Cristo Redentor, né? Esse grande monumento que está aqui no Morro do Corcovado, de braços abertos, como se fosse abraçar o povo brasileiro, é o cartão postal do Rio de Janeiro. Foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno, tem 38 metros de altura e é todo revestido com pedra-sabão, o mesmo material que nós vimos lá nas esculturas de Aleijadinho, que além de resistente, como eu comentei com vocês, é um material que é encontrado em muita abundância aqui no país. E o que dizer então sobre o pão de açúcar? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar. E o que leva os turistas a passear pelo pão de açúcar é o bondinho. E esse morro aqui, o Pão de Açúcar, inclusive, foi o que motivou a criação do bondinho. Porque na época, muitos alpinistas costumavam escalar o morro para poder sentar lá em cima e admirar a vista, que é maravilhosa. Então, teve-se a ideia de construir um teleférico. E para sua construção, olha só que interessante, foram contratados mais de 400 operários escaladores que subiram o morro para levar lá para cima peças que seriam utilizadas na construção. No Rio de Janeiro também tem o Maracanã, que teve seu surgimento graças à Copa de 1950, que aconteceria ali. Então, precisava-se de um grande estádio, que recebeu o nome do rio que passava ali pelo seu lado. E esse nome tem origem tupi. Então, Maracanã significa semelhante a um chocalho, que é o barulho que as aves que ficavam por ali na época costumavam fazer. Mas quando o assunto é museu, o mais visitado no estado do Rio é o Museu Imperial de Petrópolis. O prédio foi construído em função do grande interesse do imperador Dom Pedro I pela paisagem e pelo clima do Rio de Janeiro. Quando ele conheceu o lugar em uma de suas viagens, dizem até que ele tentou comprar a fazenda lá que ele se hospedou. Mas como o dono não quis vender, ele tratou mesmo de comprar um terreno e construir este maravilhoso palácio, que hoje abriga itens históricos do período imperial. O Rio de Janeiro também tem sítios arqueológicos, mas vocês acreditam que foi encontrado um sítio arqueológico bem no centro do Rio? É o caso do Cais do Valongo, no qual foram encontrados milhares de objetos do período da escravidão, que nos ajudam a reconhecer os horrores desta época, né? E refletir sobre esse período. E do famoso malandro carioca, vocês lembram? Lembram que, inclusive, esse personagem inspirou o Walt Disney a criar um personagem para os quadrinhos? Lembram de qual que a gente está falando? Nós já vimos em uma aula aqui. É o Zé Carioca. E devido a essa maneira de se vestir, de se comportar, de estar de bem com a vida, em um terno de linho branco, com seu chapéu para finalizar o estilo, é a partir disso que surgiu aí esse personagem que é muito comum, muito presente nas rodas de samba. O carioca, vocês já devem ter ouvido falar que ele fala meio chiadinho, dando aquele ênfase no S, sabe? E com muitas gírias, mas muitas gírias mesmo. Como exemplo, temos maneiro, que é quando o carioca acha algo legal. Ou então, partiu, que é quando o carioca aceita fazer algo. Ou sinistro, quando se surpreende com algo. E por aí vai, são muitas e muitas gírias. Agora falando sobre comida, entre os pratos preferidos do Rio de Janeiro podemos destacar o bife com batata frita, que é um prato que é muito consumido lá.
Tem também a rabanada carioca, que são as fatias de pães adocicadas e fritas, sabe? Desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. E elas costumam aparecer muito no Natal, né? Mas lá no Rio tem o ano todo, não tem data especial para provar uma rabanada. Mas quando bate aquela fome, sem muito tempo para comer, se precisa de algo prático, é procurado de cara o podrão carioca. O podrão carioca nada mais é que esse sanduíche com tudo junto e misturado, e é um excelente matador de fome. Outra coisa sobre o povo carioca é que ele é bem festeiro. Já começa um ano celebrando o Réveillon de Copacabana. Olha, pessoal, que maravilhosa essa cena com o Cristo Redentor. Também comemoram com muita animação o Carnaval, festa famosíssima que atrai aí milhões de turistas do mundo inteiro, seja para o carnaval de rua, atrás do trio elétrico, né? Ou então o desfile das escolas de samba, né? O carnaval com certeza é uma das festas mais procuradas. E para fechar essas festanças, o Rock in Rio, que é um festival de música que reúne músicos de todo o canto do mundo inteiro, para celebrar a cultura musical. Então, pessoal, encerramos o nosso passeio. Viu como é possível conhecer vários lugares bacanas aí da sua casa? Eu só tenho a agradecer pela participação de vocês aqui comigo e vejo vocês em uma próxima aula. Até mais! Vem aí, Ciências da Natureza. Não é o Papai Noel que está chegando, é só a professora Cris para mais uma aula de Ciências da Natureza. E aí, galera do quarto e do quinto ano, todos acordados, firmes e fortes para a nossa aula de Ciências da Natureza. Meus colegas, professores da rede de ensino, quero ver vocês aí bem animados também, juntos para a nossa aula. Vamos mandar um beijo e um abraço para o grupo de pesquisas de aula que sempre estão juntos na elaboração das nossas queridas aulas. Falando em queridas aulas, quarto ano, quinto ano, a professora anda assim, meio esquecidona, sabe? Me ajuda a lembrar os 3 conceitos. Vamos lá? Então, investigação, experiência e, depois de tudo isso, conhecimento. Cada vez mais nós vamos ampliando o nosso aprendizado, certo? Falando em aprendizado, que tal nós recordarmos o que a professora Dirce conversou com vocês lá na semana passada? Vamos lá? Ela falou com vocês sobre a astronáutica. O que é a astronáutica? A astronáutica é um ramo da ciência que desenvolve pesquisa e produção de máquinas espaciais a serem utilizadas além da atmosfera terrestre. Então, são todos os satélites e foguetes que vão investigar o nosso universo, certo? Para que nós possamos entender um pouco mais o que acontece, né, ao redor do nosso planeta, certo, pessoal? Bom, falando em conhecimento, o que vocês acham de nós descobrirmos qual é o objetivo da aula de hoje? Vamos ver? Então, nosso objetivo é conhecer o corpo como um sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas. Pessoal, se vocês lembrarem, nós já vimos esse objetivo em outras aulas. Sim, professora, nós já vimos sim. Então, por quê? Porque nós vamos entender um pouco mais de como o nosso corpo funciona. E para isso, eu quero que vocês fiquem atentos na nossa pergunta e já vão pensando aí nas hipóteses. Vamos ver?
O que precisamos fazer para viver bem? E aí? Pensou? Pensa, porque eu já conversei com alguns colegas e eles já mandaram as suas respostas. Vamos verificar? A Laura, lá da escola ID do 5º ano A, ela disse que para viver bem precisa de água, exercício, comidas saudáveis e uma boa hora de sono. Vamos ver a próxima. O próximo é o Yuri, lá do 4º ano B da escola Frei Elias. Ele disse que precisa comer bem, não poluir o planeta, fazer exercícios físicos, respeitar os mais velhos e não discriminar. Vamos ver a hipótese, né? A resposta da Júlia. Cadê a Júlia? A Júlia, também do 4º ano B, lá da escola Frei Elias, ela disse que precisamos de uma boa alimentação, tomar bastante água, tomar sol, fazer um exercício físico e um bom repouso. E a nossa colega Isabela, que sempre está conosco, lá do 5º ano A da escola Egder Zanoni, ela disse que precisamos nos alimentar bem, dormir corretamente, praticar atividades físicas e mantermos uma boa higiene. Prestaram atenção nessas respostas? E a sua? Está próxima dessas? Vamos lá. Um beijo para os meus colegas, para os meus queridos alunos que mandaram as suas hipóteses. Bom, nós vamos hoje para a nossa aula. Nós temos 2 convidados, tá? 2 convidados especiais. O primeiro vocês vão conhecer agora. Posso apresentar a vocês? Então, a nossa aula vai ser junto com o Senhor Esqueleto. Muito bem! Vocês lembram dele? Aê! Estamos aqui juntos, reunidos para a nossa aula. Ui! E o que é que ele trouxe? É? Sério? Sabe o que tem aqui nesses envelopes? Posso contar? Posso? São dicas do que nós precisamos fazer para viver bem. Vamos ver o que é que o Senhor Esqueleto tem para nós? Não, esse não. É o outro. Esse, posso pegar esse? Tá, então só um pouquinho, licença. Vamos abrir o nosso envelope. Vamos lá. Então, o Senhor Esqueleto diz para nós que para viver bem, nós devemos manter uma alimentação saudável e tomar bastante água. Ótimo. Vamos pensar um pouco nisso? Vocês lembram lá das aulas sobre alimentação? Bom, nós vamos recordar que lá nas aulas nós vimos que os alimentos eles fazem parte de 3 grupos principais, né? Que se a nossa espécie ela dependesse de um nutriente só, se um alimento tivesse todos os nutrientes, nós íamos nos alimentar somente daquele. Mas não, nesse caso nós somos um pouquinho diferente. Nós precisamos de vários nutrientes. Nós precisamos das proteínas, nós precisamos das vitaminas, nós precisamos dos lipídios, que são as gorduras, nós precisamos dos carboidratos. E aí o que acontece? Esse alimento, lembram lá? Entra pela boca, passa pelo esôfago, chega até o estômago. Lá no estômago ele é triturado bem melhor, feito uma pasta, né? Que vai descer lá para o intestino delgado. Lá no intestino delgado recebe as enzimas lá do fígado e da vesícula, do pâncreas. No intestino, lembram lá na aula da professora Thaís que ela falou que o intestino delgado tira a parte boa, manda para o corpo, e a parte que não serve para nós vai para o intestino grosso? Muito bem. Então, lá no intestino grosso, qual é a função dele? Absorver a água,
e aí, consequentemente, mandar esse bolo fecal para o exterior. Aquilo que não nos serve não precisa ficar, certo? Bom, recordado todo esse processo, nós sabemos que os nutrientes vão fazer com que o nosso organismo funcione bem, nós possamos manter as nossas células nutridas, certo? E aí também foi falado sobre a água, né? O senhor Esqueleto ali, ele disse que nós precisamos tomar bastante água, lembra? Por quê? Porque a água, ela vai ajudar a desempenhar, ao nosso corpo desempenhar as suas funções, certo? Também vai deixar a nossa pele mais bonita, porque ela vai ser bem hidratada. Então, pense bem, tomar água também é sinônimo de beleza. Além de que, vai ajudar no funcionamento do sistema excretor. Muito bem, porque o nosso rim, ele precisa da água para que ele possa eliminar as impurezas que ele filtrou do sangue, certo? Então, pessoal, uma boa alimentação variada, né? Com verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, carne, vamos dizer assim, de tudo um pouquinho, certo? E bastante água, tá? Para que as nossas funções, elas sejam bem desempenhadas. Vamos ver o que mais o senhor Esqueleto tem para nós? Então, eu vou pedir permissão para ele. E aí, posso pegar o vermelho? Não, não é o vermelho ainda? Ah, é o verde? Então tá, então dá licença. Vamos ver o que temos aqui dentro. Esse senhor Esqueleto veio cheio das artes hoje. Então vamos lá. Devemos cuidar da higiene corporal e do ambiente. Bom, se vocês recordarem das aulas lá dos micro-organismos, a nossa higiene, ela ajuda a nos proteger contra vírus e bactérias, lembram? Lembram? Eu acho que sim. Bom, onde que esses vírus e bactérias eles vão agir quando eles entram? Vamos pensar assim, a nossa pele, ela é a nossa barreira, certo? Se eu não tomo banho frequentemente, o que vai acontecer? Essas impurezas, as sujeirinhas vão ficar acumuladas e aí vão conseguir entrar para dentro. E aí quem é que vai ter que entrar em ação? O nosso sistema imunológico, que quem trabalhou com vocês foi a professora Silmara, eu lembro muito bem. O que acontece? Quando esses invasores entram, é o nosso sistema imunológico que vai ter que agir, que vai ter que atuar para destruir esses invasores, certo? Agora, se eu mantenho uma boa higiene corporal, eu não vou facilitar o trabalho do meu sistema imunológico? Ou sim, claro que vou. Mas não é só do meu corpo, não. Não adianta eu tomar o banho e colocar a mesma roupa todos os dias, né? E também não adianta eu manter o ambiente sujo. Quer dizer que eu tenho que manter tanto o meu corpo limpo, quanto o espaço onde eu vivo em perfeitas condições, porque senão a sujeira ela vai trazer bichinhos indesejáveis, né? E aí eles podem trazer esses vírus, podem trazer bactérias, podem trazer micro-organismos, que aí o nosso sistema imunológico vai ter que entrar em ação, certo, pessoal? Fica a dica. Falando em dica, vamos ver o que mais nós temos aqui. Agora eu posso, certeza? Então, agora ele está dizendo que eu posso pegar o envelope vermelho. Vamos ver o que temos aqui. Devemos cuidar do nosso corpo. E daí? Que novidade tem nessa dica? Tá brincando comigo? Não. Quer dizer que uma boa alimentação eu já não estou cuidando. A limpeza
A higiene, já não estou cuidando? Ah, ele está me dizendo aqui uma coisa aqui que é para eu pegar o envelope azul. Ah, é o azul? Viu? Então, vamos para o envelope azul. O que temos aqui? Essa, vamos lá. Fazer alongamentos diários e atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Professora, mas eu não sei me alongar, mas eu não sei fazer alongamento. E o gatinho, quando ele acorda, ele se estica, ele não está alongando? Então vamos alongar. Tive uma ideia. O que vocês acham de levantar do sofá, levantar a cadeira, empurrar a mesa, empurrar o tapete e vamos alongar? Então vamos lá. Vamos tirar esse fio para trás. Cruza os dois dedos. Cruza os dedinhos. Estica lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Afastou. Trouxe lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Professora virou. O braço lá na frente e o outro por baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos alongando, perceberam? Rapidinho, não foi? Então, vamos continuar. Cabeça para o lado. 1, 2, 3. Não é fazer isso aqui. É só a cabeça, é só o pescoço. 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. E soltei. Pronto. Se eu fizer isso todos os dias, nossa, quanto tempo será que levou? Nem contei, mas foi rapidinho, né? Todos os dias eu vou estar cuidando da minha saúde postural. Sabe? Porque assim, pegar a cadeira, vou sentar aqui, ó. Pegar a cadeira, sentar lá. Nossa, tô faceira da vida. Olha a postura aqui. Primeiro, eu tô sentado no lugar correto? Não, de jeito nenhum. Onde é que eu tô sentando? Eu tô apoiando lá na coluna. Eu vou pedir ajuda lá pro senhor esqueleto. Porque, primeiro, olha o esforço que eu vou ter que fazer aqui, ó. Eu vou ter que trazer minhas pernas. Olha quanta força. E, aqui até minha postura ela fica retinha. Vamos lá no senhor esqueleto rapidinho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Licença. O osso do quadril, né? Ele tem uma parte aqui embaixo que é chamado de isquio. Então, quando eu sento, olha o ângulo de 90 graus, aula de matemática. Eu vou ter que apoiar exatamente em cima desse osso, certo? Então, quando eu sento, é em cima desse osso aqui, nessa parte que eu vou ter que sentar, mantendo um ângulo de 90 graus na minha articulação da coxa e na minha articulação do joelho, certo? O que acontece? A circulação do sangue flui naturalmente. Então, pessoal, nada de ficar esparramado aí. Ai, professora, mas é bom ficar esparramado? Sim, só que qual é o problema? Quando eu tenho 9, 10 anos, a minha estrutura ela está se formando. Então, se vocês ficarem aí deitadões, a estrutura de vocês vai se acostumando nessa posição e vai crescendo torta, sabe? Até a mochila, quando vocês levam para a escola, carrega só no ombro, né? Então, coloquei lá no ombro direito. Meia quadra, tô normal. Uma quadra, tô normal. Segunda quadra já começou a pesar. Terceira quadra, ai, minha mala tá muito pesada. O que vai acontecer? Eu vou começar a erguer meu ombro para sustentar o peso da mochila.
Se ela tem 2 alças, é nos 2 ombros. Certo, pessoal? Fazer atividade física. Professora, mas eu não sei o que fazer. Ah, pois é, né? Eu também não sei, mas uma simples corda pode ser uma atividade física. Pena que eu estou aqui, né, no fio aqui, eu não vou conseguir pular. Mas, ó, pula aí 20 vezes por dia. Não precisa mais que isso. Já é uma atividade física. Professora, mas eu não gosto, não sei pular corda. Tá na hora de aprender, então. Professora, mas eu não gosto. Pega a bola, vai bater na parede. Sabe a parede? Olha lá, já me embolei tudo aqui. Pega a bola e vai bater na parede, tá? Nem que a mãe brigue com a parede suja. Diz pra ela que depois você vai lavar a parede, certo? Então, por favor, não é desculpa para vocês ficarem aí sentados só na frente da televisão, só na frente do celular. Quero ver alunos do 4º ano e do 5º ano saudáveis, certo? Sobrou um envelope. Eu acho que agora ele vai deixar eu pegar, né? Posso? Ah, posso. Tem que pedir permissão. Vamos lá? Vamos ver o que tem aqui. Devemos ter momentos de diversão e lazer. Professora, como assim? Eu não posso sair de casa para me divertir? Quem disse que precisa sair de casa para se divertir? E agora, para mostrar para vocês que eu e você não precisamos sair de casa para nos divertirmos, eu vou chamar a minha convidada especial da aula, certo? Aguarda aí. Então, vamos juntos com a professora Milene de musicalização, que ela dá aula lá na aula de musicalização e nas aulas de artes, que eu sei que vocês já conhecem ela. Nós vamos, professora, cantar e dançar. Vamos lá. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Perna dobrada. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Os pés pra dentro. Os pés pra dentro. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Os pés pra dentro. Os pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Os pés pra dentro. Os pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Os pés pra dentro. Os pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Dá uma rodadinha. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, é uma dança sem igual. Muito bem. Eu espero, professora Milene,
que eles aí na casa deles, né, afastaram tudo e dançaram Tenham dançado junto com a junto, gente, isso né? mesmo. Professora, aguarda só um pouquinho que eu vou conversar um pouquinho mais com eles e logo nós vamos dançar e cantar mais um pouco. Combinado, pessoal? Combinado, profe? Combinado. Então, beleza. Até daqui a pouco. Até. E aí, pessoal? Quem disse que eu preciso sair de casa para me divertir? Não. Certo. Que será que, quais sistemas será que eu usei aqui? Vamos pensar? Quando eu estava alongando, né? Vamos respirar, professora? Quando eu estava alongando, eu estava recrutando, olha que chique, o meu sistema locomotor, que é o sistema muscular, mais o sistema esquelético. E os dois juntos formam o sistema locomotor, que é responsável pelo movimento, certo? Aí agora, vocês estão vendo que a professora ela ficou meio ofegante. E aí, nós vamos ver que o que é que eu movimentei mais para eu poder fazer o movimento, né, compassado, eu recrutei o meu sistema cardiovascular. Por quê? Porque todos os meus músculos precisaram de mais oxigênio. E lembram que a professora Thaís falou que quem distribui os gases e nutrientes pelo nosso corpo é o sistema cardiovascular. Estão recordados? Que bom! E aí, olha só, vocês viram que a professora ficou meio ofegante. Qual é o sistema que ainda por cima eu estava usando? O sistema respiratório, claro. Por quê? Quando eu movimento mais, eu preciso de mais oxigênio para nutrir, para oxigenar as minhas células, certo? E nessa tem um outro sistema que eu não coloquei aqui, mas que ele sai muito beneficiado, que é o sistema nervoso. Lembram? O que acontece? Quando eu movimento o meu corpo, quando eu respiro melhor, quando eu movimento o sistema muscular, o sistema locomotor, o sistema cardiovascular, o meu cérebro vai receber mais oxigênio por conta disso. E aí, pessoal, a sensação de bem-estar é maior. Então, um simples momento de você aí, professora, mas eu não sei o que fazer. Simples, coloca uma música aí e dança, sozinho mesmo. Você tá aí tranquilo. Coloca o seu corpo para movimentar, certo? Vai fazer com que todas as tuas estruturas sejam beneficiadas. Não só a questão do cérebro, mas todo o nosso corpo, certo? Porque quando eu ponho o meu corpo, eu coloco o meu corpo em movimento, eu estou tendo vida, gente, certo? Eu estou movimentando. E aí, se eu estou tranquilo, eu estou de bem com a vida, certo, pessoal? Vamos lembrar de todas as dicas do nosso Senhor Esqueleto, porque vou ser bem sincera para vocês, eu pretendo seguir todas as dicas deles, porque eu quero demorar a ficar assim, certo? Porque realmente o sistema ósseo é o que sobra, tá? Então, se eu seguir essas dicas simples, com certeza eu vou ter uma vida mais saudável, eu vou ter muito mais alegria para fazer tudo, certo, pessoal? Simples assim. Espero que a gente consiga lembrar. E eu agradeço, Senhor Esqueleto, a sua participação, né? Vamos ver o que vem pela frente, certo? Bom, com isso, pessoal, nós vamos recordar da nossa pergunta da aula. Vamos lembrar qual é?
o que precisamos fazer para viver bem? Vamos relembrar das nossas hipóteses? A Laura, ela disse que para viver bem precisa de água, exercício, comidas saudáveis e uma boa hora de sono. Olha que dica legal aí, certo? Vamos dormir direitinho, pessoal. O Yuri, ele disse que precisa comer bem, não poluir o planeta. Olha que dica maravilhosa. Quer dizer que ele está dizendo que nós precisamos cuidar do nosso espaço. Lembram lá da segunda dica, que era cuidar da higiene corporal e também da higiene do ambiente? Pois é, entra em cuidar do planeta. Fazer exercícios físicos, respeitar os mais velhos, né? Meus queridos alunos do 4º e 5º ano, as pessoas mais velhas, elas têm muita sabedoria, porque elas já viveram um tempo a mais. E aí, sabem que algumas coisas nós não precisamos repetir para não errar, né? Então, ouvir os mais velhos sempre é interessante, porque vai ser melhor para nós. Não discriminar. Isso quer dizer que se eu tiver relações pessoais com os meus amigos, com os meus familiares, eu vou ter uma vida mais saudável. Se eu estou discriminando, eu não estou respeitando, certo? Então, o respeito acima de tudo. Nas nossas relações com as pessoas que moram na nossa casa, com as pessoas que estão próximas e com as pessoas que nós vamos futuramente encontrar. Combinado? Vamos relembrar da Júlia? Ela disse que precisamos de uma boa alimentação, tomar bastante água, tomar sol, fazer exercício físico e um bom repouso. O sol é importantíssimo, por quê? Porque ele ajuda a sintetizar a vitamina D no nosso corpo. Então, nós precisamos, só tomem cuidado com o horário, né? O horário das 10 às 15 horas é o horário onde o sol está muito forte. Então, é um horário que nós devemos evitar. Mas bem de manhãzinha ou no final da tarde é excelente. Além do que, nós vamos ficar bem mais alegres, viçosos, né? Então, vamos lá tomar o sol, né, Júlia? A Isabela disse que nós precisamos nos alimentar bem, dormir corretamente, praticar atividades físicas e mantermos uma boa higiene. É isso aí, dormir corretamente, nesse sentido, é, como disse lá a Laura, uma boa hora de sono, no mínimo 8 horas por noite. Principalmente vocês, meus alunos do 4º e 5º ano, que estão em fase de crescimento. É durante o sono que vocês vão melhorar o desenvolvimento do corpo de vocês. Então, cuidem, nada de ir dormir tarde não, certo? Respeitem o horário, que vocês mesmos serão os beneficiados com isso. E aí, será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo da aula de hoje? Que era conhecer o corpo como um sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas? Conseguimos relembrar de todos os sistemas que nós vimos durante as nossas aulas, durante esse ano? Acredito que sim, né, pessoal? Bom, agora é a hora da nossa tarefa. Vamos prestar atenção na nossa tarefa, que eu quero ela bem caprichada. Vamos lá? Aqui nós temos 6 sistemas do nosso corpo. Super fácil essa atividade, pessoal. Embaixo vocês têm o nome de cada um deles e o que vocês vão fazer? Apenas ligar, fazer um traço com a imagem correspondente. Gente, super fácil, certo? A próxima atividade é completar, se vocês prestarem atenção na minha aula de hoje, não vou dizer lá que foi, mas de hoje, vocês vão saber quais são os 2 sistemas que formam o sistema locomotor. E aí, a terceira atividade, lembrem da hora que a professora puxou a cadeira e sentou para mostrar a postura, certo? Então, vocês vão verificar quais das 2 posturas é a mais correta e vão dizer por quê, certo? Por que essa é a mais correta? Ou por que essa é a mais correta? Combinado, pessoal? Tá super simples, tá super fácil. Eu sei que vocês vão,
Bem jóia. E aí, nós vamos agora falar sobre as vacinas. Como será que está? Bom, as últimas notícias são que o Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech e anunciou que iniciará a aplicação pelos próximos dias. Então, lá, a vacina já vai ser aplicada. Ela passou pela fase 3, ela teve seu nível de eficácia aprovado, o Reino Unido considerou ela segura para aplicar na sua população. Aí, das 11 vacinas que estão em estudo, 4 vacinas que apresentaram os seus resultados da fase 3. A Pfizer, que está com 95% de eficácia, né? E nas pessoas acima de 65 anos ela apresentou 95%, quer dizer que quase 100%, então está bem segura mesmo, né? A Moderna apresentou 94,5% de eficácia, isso lá analisando os dados da fase 3. A AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, apresentou 70% de sua eficácia, né, com um pico de variação entre 62% a 90%, tá? Todas elas na fase 3. A Sputnik também apresentou 92%, segundo o governo da Rússia, porque ela é elaborada lá pelo pessoal, né, pelos estudiosos, pelos cientistas da Rússia. Então, pessoal, assim, nós estamos cada vez mais nos encaminhando para esse momento, que a vacina ela está chegando cada vez mais próximas de nós. Mas mesmo assim, enquanto ela não chegou aqui no nosso país para toda a população, cuidado, prevenção, fiquem em casa, tá? Se vocês precisarem sair, tomem todos os cuidados. Isso é um apelo meu para vocês, porque nós precisamos manter a nossa saúde, nós precisamos manter as pessoas que estão próximas a nós com segurança. Então, vamos aguardando os próximos passos sobre as vacinas, certo, pessoal? E para encerrar a nossa aula, vamos chamar novamente a professora Milene. Levanta da cadeira, levanta do sofá e vamos cantar e dançar para nos divertir. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Os pés pra dentro. Os pés pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Os pés pra dentro. Os pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Os pés pra dentro. Os pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente,
Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Pernas dobradas. Pernas dobradas. Pés pra dentro. Os pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Ai, língua pra fora. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Vem aí, arte. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula de artes hoje será um tanto diferente, mas bem especial. Vamos falar sobre o teatro e as histórias de Natal. Preparados? Vamos lá! Para recordar um pouquinho, vamos falar sobre os elementos do teatro, que eu acho que vocês já estudaram isso em outras aulas com a professora Kelly, certo? Então, alguns dos elementos do teatro, nós temos primeiramente o texto, porque não dá para fazer teatro sem o texto, sem a história, certo? E hoje nós vamos trabalhar aqui o cordel de Natal. Um cordel é uma história escrita em forma de poesia. Vocês vão ver e eu acho que vocês já estudaram também. Vocês vão gostar, certo? Um outro elemento que nós temos são os personagens, porque sem atores para representar o personagem não dá para ter teatro, certo? E hoje nós teremos dois personagens principais aqui, a Maria e o José. Já sabem do que a gente vai falar, não é mesmo? Então teremos esses dois personagens e os personagens secundários que também participam, assim, não são tão importantes como os principais, mas eles têm a sua função também na história, que serão os animais, o burro, a vaca e o carneiro ou a ovelha que estavam lá no presépio. Temos também os figurinos, que são as roupas utilizadas pelos atores para representar os personagens. O cenário também é muito importante. Tudo que a gente pode colocar para representar o lugar onde acontece a cena. Mas também a gente não precisa colocar tudo. Mas algumas coisas que possam lembrar do lugar onde está sendo realizada essa cena. E aí nós temos outros elementos também, que é a iluminação, o som e o diretor que vai conduzir a peça, ele que vai dizer onde os personagens precisam ficar, o que eles precisam fazer, certo? Então, hoje aqui, nós vamos preparar uma encenação. Junto com vocês, nós vamos montar essa peça teatral com uma história natalina, que vocês já viram que é o Cordel de Natal, certo? Eu não estou apresentando uma peça teatral, eu vou montar a peça teatral junto com vocês aí de casa, certo? E para isso, eu vou começar chamando os nossos personagens principais. Lembram quais são? Maria e José. Então eu vou convidar o professor Renato e a professora Milene, que eles estarão aqui para nos ajudar. Olha que lindos! Eles estão com cara de Maria e José? Acho que não. Para isso, nós precisaremos de alguns adereços. Olha só. Vocês sabem que Maria e José são lá do deserto, né? Aquela região quente, lá no Oriente Médio. E lá as pessoas se cobrem muito por causa do sol, certo? Para se proteger do sol e das tempestades de areia. Então, eu vou vestir aqui o professor Renato de José. Não preciso colocar uma roupa inteira de José, mas alguns elementos que façam com que a gente lembre que ele agora é o José, certo? Tá parecidíssimo, não é mesmo? E aí nós temos Maria. A Maria, normalmente, ela tem um manto, né, azul, muito lindo. Já virou Maria? Com certeza, já estão representados aqui os nossos atores José e Maria. Muito bem. Agora eles vão esperar um pouquinho do lado para a gente fazer a segunda parte, muito importante, que é um outro elemento, que seria o nosso cenário. Como nós não temos palha, eu trouxe esse pano aqui que se chama juta, que ele imita a palha, certo?
certo? E vou colocar aqui no chão, para fazer de conta que seja palha. Ah, mas daí eu quis pôr também assim um elemento mais floridinho aqui, né? Umas flores assim para dar uma animada, para parecer assim um Natal mais brasileiro, né? Com esse tecido da chita, certo? Já vamos arrumando aqui. Vamos deixar bem bonito esse cenário, olha lá. Afinal, foi aqui que Jesus nasceu, né? Isso. Muito bem. Aí nós temos os animais, certo? Não dava para trazer animal aqui. Mas como os animais não têm fala e são personagens secundários, eu trouxe alguns elementos para que a gente possa lembrar dos animais. Então eu peguei esse tecido aqui, ó, preto e branco, para lembrar que essa aqui é uma vaca. Olha lá. Parece uma vaca? Digam que sim, por favor. E a vaca vai ficar aqui, porque lá no estábulo era o lugar que os animais se protegiam do vento e do frio. A ovelha, o carneiro, vai ser uma ovelha negra, certo? Olha aí. Peguei esse casaco aqui, vou colocar do ladinho e ele vai ser a nossa ovelha. Muito bem. Tá pronto o nosso cenário? Olha bem aí. Acho que não. Vocês sabem que quando Jesus nasceu lá no estábulo, ele não tinha um bercinho, não tinha um carrinho. E ele foi colocado dentro de uma manjedoura, lá um lugarzinho onde os animais usam para comer, certo? E aí eu trouxe uma coisa bem simples, uma caixa de sapatos, certo? Muito bem. Aqui está o meu texto. E os nossos atores estão ali presentes. Deixa eu colocar o texto aqui. Mas, Maria, chegue mais perto. O que será que está faltando na nossa Maria? Ela veio de tão longe, grávida. Será que ela viria caminhando? Ela não ia se sentir cansada? Com certeza. E vocês viram que como personagens secundários, nós temos os 3 animais. Nós temos ali o carneiro e a vaca, mas não tínhamos o burrico que veio puxando Maria. Então, olha só, esse aqui vai ser o nosso burro. A professora Milene vai entrar aqui. Está do outro lado. Vamos virar, colocar o rabinho para trás. Isso aí, é assim mesmo. Muito bem. E aí fiz uma cabeça aqui com papelão pintado, né? Ou talvez nem precisasse ter. A gente já ia entender que esse aqui é o burro que vai carregar Maria. Muito bem. Cenário pronto, atores prontos. Já estou com o texto ali e nós vamos iniciar o nosso cordel de Natal. Numa tarde tão fria, lá de longe já se via José à frente puxando o burro que carregava Maria. O burrico faceiro, sua missão já sabia. Era levar José e Maria para dar luz ao herdeiro. Na grande Belém, procuraram se hospedar, mas andaram muito além porque nada puderam encontrar. Depois de tanto caminhar, acharam um lugar para poder descansar. Na palha sequinha, ao lado dos animais, eles puderam logo sentar. Mas quem poderia imaginar que naquele lugar, o rebento de Maria, num lugar tão simples, ao mundo viria? Os animais comentaram então, como pode o menino nascer ali no chão? Mas deram graças ao Criador com grande emoção, pois ali então nasceu seu filho Jesus, o Salvador. Ainda hoje comemoramos com grande alegria e gratidão, mesmo de outra forma, mas com a mesma emoção. Então, pessoal, gostaram do nosso teatro com essa história natalina tão linda, esse cordel de Natal, que foi eu que escrevi
para a aula de hoje, para você, certo? E vocês perceberam que os atores, eles não tinham fala, certo? Porque nem sempre eles precisam de fala. No caso, eu fiz a parte do narrador, né, e fiz a direção também. Então, eu fui diretora da peça e fiz a narração da história, que também pode acontecer dessa maneira. E vamos terminar com uma linda música tradicional que não pode faltar no nosso presépio. Até mais! Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. É isso aí! Chegamos ao final de mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Continuem retirando, fazendo e entregando as atividades nas escolas e nos CMEIs. Estaremos juntos até o final deste ano e contamos com a sua participação. Continue mandando pra gente a sua foto ou vídeo pelo 9165-8345. Que tal mandar para seus amigos uma mensagem de Natal? Para ver de novo este programa, acesse o Face ou o YouTube da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Uma vez. E agora, tartaruga de couro, crianças, quantas vezes ela apareceu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 crianças, ela apareceu 4 vezes. E a tartaruga tigre d'água? Apenas uma vez. Vai lá, Lucas. É, vai indo, depois a mãe conta. Vai lá, Lucas, vai perder pros prof. Não pisa da marcação. Vai lá. Quase. Uhul. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Tudo! Hoje vamos separar o lixo em casa? Vamos! Ó, lixo orgânico. Opa! Lixo reciclável. Lixo orgânico, lixo reciclável. Tchau, tchau. Beijinhos.